meio que com o pé na porta, porque, infelizmente, muita gente não acompanha o Paulo Figueiredo Show e acaba, assim, embora ontem nós tenhamos tido mais de 70 mil pessoas assistindo o programa ao vivo, né, nem sei quanto é que depois acabou, mas tivemos 70 mil pessoas assistindo ontem o programa ao vivo, foi o recorde de audiência até hoje do Paulo Figueiredo Show, mas muita gente ainda não acompanha e se informa pela velha mídia. E essas pessoas acharam que ontem as sanções de visto que foram impostas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos aos violadores de liberdade de expressão, e eu mantenho a lista que eu divulguei aqui ontem, as pessoas acharam que isso foi o fim da linha. Mas hoje, o meu papel aqui é começar explicando a vocês que o cancelamento de visto de autoridades estrangeiras que contribuem para a censura de empresas e cidadãos americanos não tem a ver com as sanções OFAC, sejam elas através da lei Magnitsky, sejam elas através de uma outra peça de legislação que eu vou explicar aqui hoje para vocês, chamada IEPA. IEPA não é IOPA, não é marca de sorvete, e eu vou explicar o que diz essa legislação e quais são os poderes que elas vão dar ao presidente. Muita gente se confunde e fala, puta, Paulo, já tem sanção de visto, já tem lei Magnitsky, você falou de um negócio chamado OFAC, e também existe, agora você está falando do negócio de IEPA. O que são essas sopras de letrinha, esses nomes em inglês? Explica isso pra gente, porque isso é muito difícil. E eu posso explicar para vocês que IEPA e lei Magnitsky são caminhos diferentes para sanções OFAC. Calma, eu vou explicar melhor e na prática como é que vai funcionar. Mas eu vou explicar também, mais uma vez, o que são essas legislações e qual é a repercussão das sanções advindas delas na vida das pessoas sancionadas. Isso é especialmente necessário para a gente no Brasil hoje, porque o contraponto ao que eu estava dizendo é que muita gente da imprensa assiste o Paulo Figueiredo Show para se informar. Então eu vou tentar explicar para essas pessoas, porque eu vi colunistas grandes da grande mídia e vi o próprio ministro falando, fulano, as leis não vão valer no Brasil, ou a Mônica Bergamo dizendo, acho que na Band News, não sei se alguém ainda assiste Band News, mas me mandaram um clipe de novo, foi o desgraçado Mafinha, ela dizendo, o ministro não vai poder ir para Disney, isso não vai mudar nada. Então, quando eu falo de sanções OFAC, através da lei Magnitsky ou através da IEPA, eu estou falando daquilo que até o Paulo Gonet resolveu chamar de pena de morte financeira, né? Como eu estava dizendo, uma das pessoas que não entenderam ainda o que está acontecendo é a Mônica Bergamo. E eu queria passar aqui um trecho dela na Band News FM, onde ela fala sobre as sanções às autoridades brasileiras, essas que mantêm a ditadura do Brasil viva. Eu estou curiosamente sem retorno aqui, por algum motivo que me escapa, mas bota o vídeo aí pra gente. De Moraes inicialmente, e depois outros ministros que se solidarizem com ele, que então vão ser quase todos, porque todos vão se solidarizar, né, Megali? Isso já está bem claro que essa possibilidade de retaliação, embora não afete a vida pessoal de nenhum magistrado diretamente, eles não vão poder ter conta em banco. Não vão poder ter conta em banco. Volta essa parte que eu quero que vocês escutem. Embora não afete a vida pessoal de nenhum magistrado diretamente, eles não vão poder ter conta em banco. Não vão poder ter conta em banco, óbvio. Óbvio. Vamos entender, porque normalmente o que a Mônica Bergamo diz que é óbvio, tá errado. Né? Não vão poder ir para Disney, não vão poder ir para os Estados Unidos. Tá? Não vão poder ir para Disney. Ótimo. Tá ótimo. Muitas pessoas, milhões e bilhões de pessoas no mundo vivem sem ir para os Estados Unidos, né, Megali? Então, embora... Sabe quem não vive sem ir para os Estados Unidos? Bruno, cadê aquela fotinha que tá no arquivo? Quem não vive sem ir para os Estados Unidos, que momento bonito, que pessoa, assim, face tenra, antes de se tornar um psicopata sanguinário que ri quando manda pessoas para prisão por 15 anos. Volta para Mônica Bergamo, a comparsa dele. Eles costumam ir bastante. É que a gente brinca com Disney, né? Mas Estados Unidos também tem aqueles convescotes em Nova York. Boa. Tem coisas que são muito caras aos ministros nos Estados Unidos. Mas sim, tem razão, dá pra viver sem isso. Caras não no sentido de cotação do dólar, né? No sentido de, caras, exatamente, são coisas pelas quais eles têm muito carinho. Que faz... Atenção pra cara da Mônica Bergamo, quando esse cara que eu não sei quem diz pra ela que os ministros gostam de vir aqui no convescote. Bruno, bota na tela cheia a cara da Mônica Bergamo aí. Não tá feliz. Volta pra mim. Cadê eu? Aí. Diferença nas carreiras deles, né? Tipo, participar desse tipo de encontro, de discussão. Olha a defesa. Dá pra viver não faz sem, nenhuma né? diferença na carreira deles. Não, eu acho que... Na carreira... A defesa dos ministros. Olha a defesa dos ministros. Volta a cara da Mônica Bergamo.
Eu tento fazer um programa sério, mas vocês não deixam. Outra cara da Mônica Bergamo. Não, Eles já estão no auge da carreira deles, né? Os Já estão no ministros auge. supremos já chegaram no auge. É Mas verdade. sim, são encontros dos quais eles costumam participar, mas eu acho que eles estão bem dispostos a não participar e a peitar isso, né? E já houve uma. Olha o trabalho de assessoria. Mônica Bergamo. Olha que ridículo o trabalho de assessoria de imprensa de ditador. Que vergonha. Demonstração ontem foi a abertura Mas calma desse que piora. inquérito contra o Eduardo. O Megali e o Alexandre Não, repara essa parte tem que ouvir. e a peitar isso, né? E já houve uma demonstração ontem, foi a abertura desse inquérito contra o Eduardo. O Megali e o Alexandre. Repara, ela sem o menor pudor, ela assume ao vivo, no comentário dela, que a abertura do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro é uma retaliação, é uma peitada, que um indivíduo está sendo processado porque o ministro está peitando os Estados Unidos. E ela fala assim, sem o menor pudor. Embora ele tenha algumas, enfim, seja um ministro que vai lá, dá uma liminar, vai, abre inquérito, muitas vezes há ruídos internos no Supremo, mas uma abertura de um inquérito desse, ele não faria, né, não aceitaria esse pedido da Procuradoria-Geral da República, não abriria esse inquérito se ele não. Reparem um ato falho, né? Ele não faria. Aí ela, não, quer dizer, ele não aceitaria o pedido se não fosse combinado com os outros ministros. É tudo assumido, assim. O negócio é uma coisa descarada mesmo. Tivesse segurança de ter apoio interno no Supremo para fazer isso. Então, é isso, ele está fazendo, talvez não tenha o apoio do Fux, talvez não tenha apoio, seguramente não tenha apoio do André Mendonça, talvez não tenha o apoio do Cássio Nunes, mas eles estão mostrando disposição de não, né, vamos seguir adiante com esse processo. Vamos ver se essas sanções vêm mesmo, né, Megali, depois de todas essas gestões do governo brasileiro. Mas a aposta de que sim, elas vêm. Agora a aposta de que sim, de que vem. Mas eu quero essa parte aqui de novo. Não vão poder ir para Disney, não vão poder ir para os Estados Unidos. Também já eles não vão poder ter conta em banco. Não vão poder ter conta em banco, óbvio, né? Pausa. Quem disse, se fosse só uma colunista muito mal informada, assessora de imprensa do regime, estava tudo certo. O problema é que quem disse alguma coisa razoavelmente parecida foi o ministro Mauro Vieira, o chanceler do Brasil, que afirmou que as sanções OFAC são restritas aos Estados Unidos e não valem ao Brasil. Então vamos lá. A gente tem o vídeo, não? Eu mandei o vídeo na pauta. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero o vídeo do Mauro Vieira. Não, eu queria o vídeo do Mauro Vieira. Eu não quero fazer uma mera menção ao Mauro Vieira. Eu quero a fala do Mauro Vieira, que afirmou que a lei Magnitsky é restrita aos Estados Unidos e não vai no Brasil. Não está na pauta, tiraram da pauta, não entendo por que eu mando as coisas para a pauta e não colocam na pauta. Mas, seguindo em frente, quando a gente tem a Mônica Bergamo e o Mauro Vieira falando que só existe proibição válida nos Estados Unidos, só viajar para os Estados Unidos, eu fico um pouco impressionado que as pessoas não leem a lei. As pessoas não leem a lei. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Uma coisa que eu sei que não é mais habitual. Eu sei que jornalista não gosta mais de ler a lei. Eu sei que ministro do STF nem lembra que a lei existe. Eu sei que diplomata também não gosta de ler a lei. Mas vejam, por exemplo, a lei Magnitsky. Está aqui a lei. Essa lei pode ser citada como Lei Global Magnitsky de Responsabilidade de Direitos Humanos. E já a partir da seção 2 da lei, a coisa começa a ficar interessante. O que ela diz? Para os fins dessa lei, pessoa estrangeira. Pessoa estrangeira significa uma pessoa que não está nos Estados Unidos. O termo pessoa significa tanto indivíduo quanto entidade, ou seja, vale para pessoa física ou pessoa jurídica. O termo pessoa dos Estados Unidos, o termo US persons é o termo em inglês. O termo pessoa dos Estados Unidos significa um cidadão americano ou imigrante legalmente admitido para residência permanente nos Estados Unidos, ou uma entidade organizada sob a lei dos Estados Unidos e de qualquer jurisdição dentro dos Estados Unidos, incluindo divisões estrangeiras de tal entidade. Porque toda lei americana começa com esse negócio que eles chamam de definitions, que são as definições. O que eles estão dizendo? Olha, toda vez que a gente falar aqui pessoa, entenda que a gente está se referindo a pessoa física ou jurídica. 2, quando a gente estiver falando de pessoa dos Estados Unidos, US person, a gente está falando de americanos, residentes legais dos Estados Unidos, pessoas jurídicas dos Estados Unidos ou divisões estrangeiras de tal entidade. Ou seja, filiais das empresas americanas. Nós sabemos, então, vou fazer a recapitulação. A Lei Magnitsky não se aplica só a cidadão, não se aplica só a residente permanente, e se aplica também a entidade. Agora vamos para a cereja do bolo, que é a seção 3. Seção 3, autorização para imposição de sanções. Diz a lei, de modo geral,
o presidente pode impor as sanções descritas no parágrafo B a qualquer pessoa estrangeira que o presidente determine, com base em evidências confiáveis, que seja responsável por execuções extrajudiciais, tortura ou outras, é aqui que pega, outras graves violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente contra indivíduos em qualquer país estrangeiro que busquem expor atividades ilegais realizadas por funcionários do governo ou obter, exercer, defender ou promover direitos humanos, liberdades reconhecidas internacionalmente como a liberdade de religião, expressão, associação, reunião e os direitos a um julgamento justo e eleições democráticas. Ou tenha atuado como agente de ou em nome de uma pessoa estrangeira em relação a uma atividade descrita no parágrafo 1º. Seja um funcionário do governo ou um associado de alto escalão de tal funcionário, ou seja, funcionário do governo ou alto escalão de tal funcionário, responsável por ou cúmplice em ordenar, controlar ou de outra forma direcionar os atos de corrupção significativa, incluindo a expropriação de bens privados ou públicos para ganho pessoal, corrupção relacionada a contratos governamentais ou a extração de recursos naturais, suborno ou a facilitação ou transferência dos proveitos da corrupção para jurisdições estrangeiras. Ou tenha auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, auxiliado materialmente, patrocinado ou apoio financeiro, material ou tecnológico para ou bens e serviços em apoio a uma atividade descrita no parágrafo 3º. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos pode, com base em evidências críveis, que é o trabalho que está sendo feito agora. O que é o trabalho que está sendo feito agora? Preparar, compilar, estruturar, reunir e apresentar o maior número de evidências possível. Para determinar sanções, o presidente pode determinar sanções contra indivíduos que tenham cometido graves violações de direitos humanos, reconhecidos internacionalmente contra indivíduos que tenham buscado obter, exercer, defender, promover direitos humanos, liberdades reconhecidas internacionalmente, como a liberdade de expressão, ou como o direito a um julgamento justo. Então, pessoas como o Alexandre, que mandam prender jornalista pelo crime de reportar fato, que manda prender cidadão americano pelo crime de postar suas opiniões no X, que manda suspender a atividade de uma empresa americana no Brasil porque ela se recusou a cumprir decisões legais, que julga pessoas no mesmo caso em que ele se tornou vítima e promotor, que comete as violações como ele está cometendo no julgamento do presidente Bolsonaro, onde ele não intima as testemunhas, onde ele não dá acesso às provas, onde ele intima o réu na UTI, onde ele faz julgamento a toque de caixa, onde ele ameaça pessoas para que elas façam delação premiada. Todas essas violações de direitos humanos são inequívocas e se encaixam certamente na tal da seção 3AI da Lei Magnitsky. E notem que as pessoas que deram apoio a essas decisões também podem ser sancionadas, já que elas também contribuíram para a violação desses direitos. Eu estou falando, talvez, não sei, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a decisão do Alexandre de suspender o X e o Rumble, e essas empresas americanas no Brasil, ou da primeira turma do STF, que aceitou receber denúncia contra jornalista residente dos Estados Unidos para que fosse processado pelo crime de jornalismo. Esse tipo de gente entra na Lei Magnitsky. Mas não só esse tipo de gente. Funcionários do TSE, funcionários das comandantes do Exército, militares que compactuaram com isso, todos os que deram suporte às ações do Alexandre de Moraes são corresponsáveis e, portanto, sujeitos à Lei Magnitsky. Há também, vou continuar aqui, porque nós entendemos a quem a lei se aplica, mas falta o entendimento do que ela permite, quais são as penas. Tá bom, já entendi quem pode, mas quais são as penas, quais são os termos dessa punição e da sanção? Aqui, meus amigos, é onde mora o desespero do Supremo Tribunal Federal e, além da maneira mais fácil de demitir os argumentos falsos aqui da Mônica Bergamo e desse pessoal do Mauro Vieira e da turma que acha que não vai dar em nada. E eu vou explicar agora. Peço desculpas a vocês se eu estou fazendo um programa um pouco mais de ter que ler aqui, etc., mas é só para mostrar para vocês que eu sempre faço questão de matar a cobra e mostrar o pau, porque é necessário. É necessário, é indiscutível o que eu vou dizer aqui. Não é mais palpite de jornalista da Globo News ou da Band News, sei lá o quê. Vejam, por exemplo, a seção 3. Ela continua assim. Sanções descritas. As sanções descritas nesse parágrafo são as seguintes. 1. Inadmissibilidade aos Estados Unidos. No caso de uma pessoa estrangeira, seja um indivíduo, inexigibilidade para receber visto, caso o indivíduo já tenha recebido um visto ou outro documento, a revogação, e outras coisas. Isso já foram contemplados, não precisava nem da Lei Magnitsky, porque já foram contemplados pela decisão ontem do Departamento de Estado. Mas agora é que começa a ficar interessante. Item 2, bloqueio de bens. De modo geral, o bloqueio de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, e essa é uma peça para vocês gravarem. Nunca ouviram falar? Lembra quando eu falei de OFAC, ninguém sabia o que era o OFAC? Lembra quando eu falei o que era a Lei Magnitsky, tirando o gênio do Olavo de Carvalho que previu isso antes de todo mundo? Ninguém sabia o que era a Lei Magnitsky, e agora eu estou trazendo para você um novo nome, chamado IEPA,
International Emergency Economic Powers Act, a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacional. E o que diz a seção A do item 2, bloqueio de bens? Diz o bloqueio, de acordo com a lei da IEPA, de todas as transações, com todos os bens e interesses em bens de uma pessoa estrangeira. Vou repetir. Por bens, aqui não entendam carro, não entendam casa apenas. Bens são ações, bens são dinheiro na conta, bens são investimentos, bens são benefícios de um trust, bens ou interesses em bens de uma pessoa estrangeira, se tais bens e interesses de bens estiverem nos Estados Unidos, é uma possibilidade, entrarem nos Estados Unidos, ou estiverem ou vierem a estar na posse ou sob o controle de uma pessoa dos Estados Unidos. Lembrem do que eu expliquei o que era uma pessoa dos Estados Unidos? Lembram exatamente? O que eles dizem? Está aqui a definição, inclusive, de bem. Bem, neste subparágrafo, o termo bem tem um significado atribuído a esse termo na seção 16 da Lei de Administração de Exportações, conforme mantido em vigor, de acordo com a lei... Depois de ler isso aqui, eu acho que se a prova valesse 10, a Mônica Bergamo tinha tirado 2. Afinal, a proibição de entrar nos Estados Unidos, sobre o qual ela falou, de fato faz parte da lei Magnitsky, mas nem de perto é a pior consequência. Bom, Mônica, infelizmente 2 não é o suficiente para você passar de ano, mas na próxima você pode tentar de novo e ir melhor. Infelizmente, ou melhor, evidentemente, vocês já sabem que eu vou focar aqui na parte do bloqueio de bens, porque essa é, de fato, a punição que faz com que as sanções, ou FAC, nesse caso, advindas da lei Magnitsky, ou do International Economic Emergency Powers Act, sejam chamados de sanções financeiras. Então, já li para vocês a parte do bloqueio de bens. O que diz essa parte aqui? Bloqueio de acordo com a Lei de Poderes Econômicos Internacionais. Essa que eu acabei de ler. Na prática, vou fugir um pouco aqui do juridiquês do roteiro, isso significa que todas as transações e bens de uma pessoa estrangeira, como, por exemplo, é o caso do Alexandre de Moraes, estrangeiras para os americanos, podem ser bloqueados se estiverem nos Estados Unidos, entrarem nos Estados Unidos, ou se estiverem essa é a parte-chave, estiverem na posse ou sob controle de uma pessoa física ou jurídica dos Estados Unidos. E é isso que faz as sanções, ou FAC, decretarem a pena de morte financeira de quem é sancionado. Lembra lá no início da seção 2, que explica a lei, que diz que pessoa dos Estados Unidos, física, jurídica, residente, etc. Então, se os bens da pessoa sancionada estiverem na posse ou sob controle, algum controle dessas entidades, eles também têm que ser bloqueados. Ou seja, se o Alexandre tiver 1 centavo em qualquer instituição financeira que esteja de alguma forma conectado com pessoas físicas ou jurídicas ou residentes dos Estados Unidos, já era. E o que acontece? Por que na prática isso funciona, inclusive, para bancos brasileiros? Ou para cartões de crédito, para o que seja. Bom, cartões de crédito é muito simples, né? Todos os cartões de crédito têm, são bandeiras americanas. American Express é americano, Credit Card, Visa, acho que os que não forem também têm sede nos Estados Unidos. Bancos, quase todos os bancos brasileiros também têm sede nos Estados Unidos. Mas os que não têm sede nos Estados Unidos, eles têm um banco associado nos Estados Unidos que faz as transações e que faz o tal do sistema do SWIFT. Lembra que os americanos tiraram o SWIFT, os russos do SWIFT, e que isso gerou um problema danado e que ficou todo mundo desesperado? Então, é exatamente isso que acontece. Como os bancos têm as suas contrapartidas nos Estados Unidos, o que no final das contas acontece? Se o Banco do Brasil resolver manter o Alexandre como correntista, a contraparte dos Estados Unidos é obrigada a retirar essa parceria, a encerrar o acesso, portanto, do Banco do Brasil ao sistema financeiro internacional. Por isso que eu brinquei. Se eu tivesse ações do Banco do Brasil, Santander, Itaú, eu estaria vendendo nesse momento no Brasil. Porque vai haver um impasse. Vai haver um impasse. Seja pela lei Magnitsky ou para a IEPA. A IEPA, como eu disse, dá ao presidente dos Estados Unidos autoridade para, por exemplo, investigar, regulamentar ou proibir toda e qualquer transação em moeda estrangeira. Investigar, regulamentar ou proibir toda e qualquer transação em moeda estrangeira. Também proíbe o IEPA a transferência de crédito entre, por, através ou para qualquer instituição financeira que se envolva de alguma forma com o interesse nacional americano. Também autoriza o presidente a mexer com a importação e exportação de moeda. Então, nada de comprar ou vender dólar. Traz previsão de multa
e prisão de até 20 anos para as pessoas que, de forma intencional, cometam ou tentem cometer, ou conspirem para cometer, ou auxiliem na comissão de um ato ilegal nos termos do IEPA. Vocês entendem a gravidade do que é isso? Ah, mas Paulo, o Alexandre vai utilizar um laranja. A lei dá 20 anos de prisão e multas milionárias para pessoas que cometam este tipo de infração. Ser laranja do Alexandre custará muito caro, não só do Alexandre, dos demais. Então eu expliquei que existe Lei Magnitsky e expliquei que existe IEPA. As duas peças de legislações levam a sanções financeiras do OFAC, o Office of Foreign Asset Control dos Estados Unidos, que é um escritório de controle de ativos no exterior do Departamento de Tesouro americano. Então entendam como IEPA e Lei Magnitsky como duas estradas que caminham e chegam no mesmo destino. Qual é esse destino? É o Office of Foreign Asset Control, é o OFAC. Duas estradas que chegam ao mesmo destino. Qual dos dois destinos nós vamos tomar, Paulo? O governo americano vai tomar qual desses dois destinos contra o Alexandre? Eu confesso a vocês que eu não sei. Lei Magnitsky é excelente. Precisa de muita documentação para comprovação. IEPA precisa de menos. E a gente está produzindo, essa é uma documentação que está sendo produzida, não é uma coisa tão simples, né? Aqui você fala assim, uma vírgula. Alexandre de Moraes, tem que botar uma nota de rodapé dizendo quem é Alexandre de Moraes. Assim, é uma coisa assustadora. É por isso que os documentos vão se tornando coisas desse tamanho, e vocês sabem que a gente não tem tanta gente aqui trabalhando, pessoas que tenham capacidade de produzir isso, por isso que isso virou praticamente um emprego. Não só não remunerado, como onde eu gasto para trabalhar. Eu não tenho problema. Esse é um caminho. O IEPA é mais subjetivo. Hoje, eu gosto muito da ideia do IEPA, que passou a ser facilitada, e a gente vai falar disso no programa de hoje, pela decisão do STF de pautar a regulação do Marco Civil da Internet na quarta-feira. Por isso que eu fiz esse tweet hoje mais cedo, dizendo muito obrigado, Barroso. Você torna a nossa vida muito mais fácil. O que eu quero dizer é, lembra que eu falei que são duas estradas para a gente chegar aqui no OFAC, são duas estradas. Estrada da Lei Magnitsky e estrada do IEPA. A estrada da Lei Magnitsky ela é mais tortuosa, ela é mais longa, dá mais trabalho de chegar lá. A estrada do IEPA é uma linha reta. Mas eu preciso de algo que dê base para que o presidente entenda que é uma ação emergencial. É um atalho porque é uma ação emergencial. E esse atalho foi dado hoje pelo ministro Barroso. Vou falar mais sobre isso, mas ele foi dado hoje pelo ministro Barroso. O ministro Barroso criou uma emergência que eu precisava que ele criasse em algum momento. Então, de novo, eu não quero que vocês se preocupem muito em qual dos caminhos a gente vai usar. O importante é ganhar o campeonato. O importante não é como que a gente ganha o campeonato. Mas o fato é que, seja pela Lei Magnitsky ou pelo IEPA, todas as sanções são implementadas por esse OFAC. Ou seja, não tem para onde correr. O nome é pena de morte financeira porque ele vem de um jeito ou de outro. E através do OFAC, como nós vimos, todas as entidades organizadas sob a lei dos Estados Unidos, ou em qualquer jurisdição dos Estados Unidos, são obrigadas a cumprir as sanções e a promover o bloqueio de bens das pessoas sancionadas. E se você, como o Mauro Vieira ou como a Mônica Bergamo, acha que isso está restrito a Bank of America ou Citibank, você está muito enganado. Eu vou citar isso para você com alguns exemplos. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, um pouquinho do que a gente pode, se suas orações e as minhas se concretizarem, do que a gente pode esperar. Mas antes, eu quero agradecer aos mais de 32 mil pessoas que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show, de novo uma audiência recorde. Peço a você que perca um segundo para cravar ali o dedo no like, isso ajuda muito, tem ajudado no algoritmo. Eu estou lendo aqui os comentários de vocês, o Sabino, o César, o Hugo. Meu medo é sempre aparecer aqui um Paula Tejano, mas estava aqui a Maria Luísa, a Aparecida, o Stanley, o Felipe. Estou vendo aqui os comentários de vocês enquanto eu faço o programa.